Este jogo de tabuleiro, denominado de plataforma, é composto por 2 tabuleiros principais, 2 tabuleiros secundários, 2 peões de jogadores, 2 marcadores de vida, uma carta resposta, 40 cartas com conteúdo pedagógico envolvendo química atômica, um livro de regras e 40 peças de bombas, 40 peças de moedas e 40 peças de corações, bem como um livreto de regras com as explicações sobre o jogo. O setup deste jogo se dá da seguinte forma: o tabuleiro do jogador é posicionado à sua frente e na sua lateral o tabuleiro secundário, o tabuleiro de vidas e de acúmulo de moedas. No tabuleiro principal, o token do jogador é colocado na saída da caverna. O objetivo é chegar até o ponto de saída na parte superior do tabuleiro. Para isso, ele tem que controlar o seu nível de saúde, de vida, conforme vai sendo executado as seleções das cartas e das distribuições das peças pelo tabuleiro. Assim que um dos jogadores retirar uma carta do monte de perguntas, ela terá o número, quantidade de vidas, pergunta alternativas, com uma alternativa correta. Tendo dúvida, se consulta-se o número desta pergunta na carta de respostas, quantidade de bombas e quantidade de moedas. O acerto ou não acerto desta pergunta pelo jogador dará o andamento ao jogo. Se o jogador acertar a resposta, ele deve pegar um token de coração e vida, 2 de moedas e adicionar ao seu tabuleiro secundário. E, como acertou a pergunta, ele vai pegar 3 tokens de bomba e vai adicionar no tabuleiro do adversário. Sempre se coloca o primeiro token de bomba na parte mais baixa, depois na segunda, depois na terceira, depois na quarta. E, tendo mais bomba a ser adicionado durante a partida, inicia-se novamente na plataforma mais baixa. Se no caso o jogador errar a carta pergunta, o adversário pega o número de bombas correspondentes e adiciona no seu tabuleiro, no tabuleiro do jogador que errou a pergunta. E depois, na nova rodada, inicia-se então a vez do outro jogador, retirando uma nova carta pergunta e respondendo-a.
Independente se o jogador acertou ou errou a pergunta, ele vai caminhar pelo tabuleiro, neste caso com esta carta, de 3 casas. Uma casa do token de coração, mais 2 casas com as 2 moedas, totalizando então 3 espaços a caminhar pelo tabuleiro. Então, o jogador caminhou 3 casas, chegando até a escada, onde ele pode subir, né, ao segundo local, a segunda plataforma. São 2 caminhos que ele pode seguir para chegar nos pontos mais altos. Como um exemplo, este jogador ele vai caminhar 3 casas pelo tabuleiro. Então ele vai passar sobre a bomba. Notem que a sua quantidade de energia está em 100%. O jogador, então, passando sobre a bomba, é descontado 10% de sua energia. Se ao caminhar pelo tabuleiro o jogador parar sobre um token de bomba, então é descontado 20% de sua energia. Como exemplo na administração da sua energia, neste caso, chegando neste ponto, o jogo encerra porque este jogador ele já perdeu toda a sua energia. Mas ficando sobre 90% da energia gasta, ele pode comprar energia. Para cada 10% de energia são 3 moedas e 2 corações. Então este jogador pode comprar 10% de energia. Voltando os tokens para o centro da mesa e colocando então 10% de energia para a sua administração. O jogo tem 2 maneiras de ser finalizado. O jogador atingindo o ponto de saída do tabuleiro, ele vence a partida, ou se um dos jogadores atingir o menor nível de energia, então ele também é excluído do jogo. Então, neste caso, a administração dos recursos é importante para fazer com que a sua quantidade de energia não abaixe, além do ponto crítico, e consiga pontos, caminhos até atingir a saída. A adição de bomba no tabuleiro do adversário deve ser estrategicamente colocado para dificultar o acesso a esse ponto e causar mais dano possível ao adversário. É importante lembrar que o essencial é acertar as perguntas para usar as bombas ao seu benefício. E a partida então segue-se, né, desta forma até o seu final aí. Caso as cartas perguntas terminem, reembaralha novamente e retira-se a carta novamente. Caso queiram colocar com uma outra regra
o final das cartas, o término da partida, é contado então, né, um ponto para cada recurso, um ponto para cada energia e um ponto para quanto falta, né, quanto resta para chegar até esse ponto final. Então são regras que os jogadores podem também montarem de sua preferência aí para melhorar o andamento do jogo. Então este é o jogo plataforma que envolve teoria atômica, é um jogo pedagógico na área do ensino de química ao nível médio. Conhecer um pouco mais da química de maneira divertida.